líder autoritário, que é uma característica da personalidade autoritária, como fala o Adorno, né? Identificar-se com o líder, né? Ver nesse líder alguém que lhe diz alguma coisa. Mas, por outro lado, há essa necessidade, então, de reconhecimento, de perceber que se você se torna um fascista ali junto com aquele Bolsonaro, ou aquele Hitler, ou aquele Mussolini, você passa a ser alguém, sendo que antes você não era ninguém. Então, imagina nas redes sociais quando você recebe 10 likes, 20, 30, 100, 200, quando você então se torna uma estrela das redes sociais. Imagina que importante. Quando, através das redes sociais, você pode até ser eleito para um cargo real. Quando, nas redes sociais, você, fazendo a propaganda fascista, ou antipetista, ou anti-esquerda, você cria um blog e você começa a ganhar dinheiro com isso. Já pensou? Aí aquele reconhecimento que antes era puramente psíquico, subjetivo, também, de repente, se torna um ganha-pão, né? Se torna assim um caminho para você ganhar o seu pão, né? Você ficar rico muitas vezes, como aconteceu. E por aí vai. Então tem várias instâncias, mas digamos, todas as pessoas estão na mesma luta por reconhecimento, mas o próprio reconhecimento foi conspurcado, ele foi aviltado. Hoje esse reconhecimento é uma espécie de sintoma, esse reconhecimento conspurcado, uma espécie de sintoma dessa sociedade que perdeu justamente a dimensão da alteridade, a dimensão do outro. E com isso, eu não estou falando só em termos éticos, eu estou falando também em termos cognitivos, porque uma das questões do fascismo é, quando a gente fala aqui, por exemplo, da loucura, uma das questões do fascismo, deixa eu explicar isso, não querendo deixar a nossa conversa tão longa, nem a minha resposta tão exagerada, mas assim, quando a gente fala em loucura, a gente está falando de um conceito muito amplo e nenhum psiquiatra usa o conceito de loucura hoje. Então, esse conceito ele é polifônico e ele está dado aí no campo da cultura. As pessoas falam no campo da cultura do dia a dia, né? Então, eu acho, como eu sou filósofa, meu interesse é compreender, e essa é uma metodologia histórica, desde Aristóteles que se usa isso, né? De você buscar naquilo que o Aristóteles chamava de eudoxa, na opinião corrente, né? na opinião que está por aí, nas ideias que as pessoas têm, no senso comum, buscar nesse lugar as categorias para a gente entender o mundo, porque a gente não está só querendo entender a lógica no sentido abstrato metafísico, a gente quer entender, eu pelo menos quero entender como as pessoas pensam, como elas sentem e por que elas agem a partir disso que elas pensam e sentem, né? Então, loucura é um conceito muito amplo, muito aberto, e se vocês lembrarem bem, no século XVIII e antes, até o século XVIII, a burrice, por exemplo, ela foi uma categoria do campo psi. Então, Aristóteles não, Kant escreve um texto que chama Ensaio sobre as Doenças Mentais, e nesse texto ele está falando de categorias que são relacionadas à questão cognitiva, que tem a ver, que para ele são do campo das doenças mentais. Então, quando eu falo em loucura, eu não estou falando em loucura no sentido psiquiátrico, porque loucura não é mais uma questão psiquiátrica. Loucura é um conceito polifônico. Os psiquiatras falam em categorias científicas do tipo esquizofrenia, do tipo transtornos, mas ninguém mais usa o conceito de loucura, ninguém vai dar um atestado para o sujeito. Esse é louco, ele está louco hoje, não pode trabalhar, ou ele nunca mais pode trabalhar, aposente porque ele está louco. Isso não existe, né? Mas loucura é um conceito, e por isso que Foucault escreveu a história da loucura. Loucura é um conceito genérico, aberto, amplo, e que também pode ser usado no sentido político. E por isso eu quis analisar a loucura no Delírio do Poder como sendo uma categoria de análise política, para entender, por exemplo, como em 2018 foram eleitos todos aqueles que pareciam loucos, todos aqueles que fizeram papelão, todos aqueles que se portaram de uma maneira alucinada,
se elegeram para cargos importantíssimos e vários deles, inclusive, como os mais votados do país. Claro que entre esses dois universos, né, o universo da pura subjetividade lá, o fascista quando chega na nossa casa, e o delírio coletivo, ou seja, a sociedade como um todo funcionando dentro de uma loucura coletiva, tem uma passagem, né, tem um deslizamento aí que eu escrevi, sobre o qual eu escrevi, chamado Ridículo Político, no qual eu analiso justamente a passagem do risível, do engraçado, do bufão para o ridículo, para o cinismo. E eu acho que na fase do delírio, aí o cinismo pegou com força. Porque o cinismo, ele é uma... o cinismo, gente, ele não se vocês olharem bem, como forma de governo, como estrutura da sociedade, ele implica uma destruição da verdade. O sujeito cínico não é o mentiroso. O mentiroso é aquele que, no momento... Quer dizer, se a gente vivesse dentro da estrutura da oposição verdade e mentira, a gente veria que, ao descobrir uma mentira, todo mundo, no acordo em torno da verdade, pune o mentiroso. Mas o que vem sendo chamado há alguns anos de pós-verdade tem a ver justamente com a instauração de uma esfera cínica, de uma espécie de novo comportamento generalizado cínico, é como se fosse um novo patamar cognitivo e de compreensão geral, em que a verdade já não vale mais nada, que a verdade foi destruída. E quando a verdade é destruída, já não existe mais mentira, existe então o cinismo. Então, pode ser absurdo, pode ser estapafúrdio, o cara pode ter falado a coisa mais asneira do planeta, no entanto, as pessoas não têm o que fazer diante daquilo que foi dito. Moro, Bolsonaro, et caetera, todos esses sujeitos, os muitos que estão por aí, operam hoje, a meu ver, dentro desse registro. E os espertos, então, ainda manipulam o cinismo, sendo que os otários caem simplesmente na loucura coletiva. O Bolsonaro, quando ele diz "e daí?", é uma sentença altamente cínica diante dos mortos, né, de uma pandemia num país do tamanho do Brasil, enfim. É um governante, mesmo que tivesse sido uma pessoa, o que ele diria? Sinto muito, pediria desculpas, prometeria consertar a situação, veria soluções, mas não. Ele faz a fala cínica e, a partir dessa fala cínica, ele na verdade, cria um contexto assim para desnortear a cabeça dos brasileiros, que essa é a sua função, ver dentro do sistema, né, como um operador do roteiro da desinformação vigente, que é super funcional no Brasil. Ô Márcia, dentro dessa questão que você destacou muito bem, né, do cara que é um nada e que não se sente representado por nada, e aí ele começa a falar uns absurdos na internet e começa a ter like e tudo mais. Aí, pensando do nosso lado, né, que de alguma forma também essa questão do like, essa questão de ter pessoas concordando com a gente também acaba movendo o ego de quem tá pregando o certo, né, na nossa visão, na minha visão, enfim. E ao mesmo tempo eu sinto que quando eu falo, por exemplo, eu sou um cara progressista, quando eu falo lá no meu Twitter o que eu tenho que falar, eu tenho lá o like das pessoas, quem não gosta de mim normalmente me dá um follow e tal, e me parece que quando o cara fala um absurdo, ele tem muito mais alcance. Eu fiquei até pensando, nossa, imagina se eu mudo minha forma de me comunicar e começo a falar umas enormes bobagens, a Terra é plana, começo a inventar, falo, o Pelé não foi o maior de todos, essas terraplanistas aí. E aí eu vou ter mais atenção falando isso do que falando a coisa certa. E aí eu fico pensando, como parar de pregar para convertido, a esquerda principalmente, e principalmente também a parte acadêmica, né, que os caras ficam ali voltados na rodinha deles, no pensamento deles, nossa, tudo lindo, maravilhoso, e não sai dali, né? Até o Mano Brown, na eleição de 2018, deu uma bela de uma comida ali, né, com relação ao distanciamento do PT da rua. Porque a comunicação é a alma. Se não tá conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo, tio. Falar bem do PT, pra torcida do PT é fácil. Tem uma multidão
que não está aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. E eu tinha jurado para mim mesmo, nunca mais subir em palanque de ninguém. Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interessa. Eu gosto de música. Agora, se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa, fechou. Que o bolsonarismo também abraçou isso, que vai por conta disso que você falou, da igreja ir lá e o cara vira diácono na igreja e tudo mais. E ao mesmo tempo ficamos falando nos clubinhos, aí eu dou like lá no que a Tiburi falou, a Tiburi dá like no que eu falo, e só o absurdo me parece que corre mais. Você tem essa impressão também? Sim, então, por quê? Porque a retórica que está em alta é essa retórica do estapafúrdio, do discurso grotesco, que é o assunto lá do meu livro do ridículo político. Então, quanto mais grotesco, mais aceito. Por quê? Porque esse é a tendência dominante, e as pessoas vão aderindo à tendência dominante porque ela é o capital linguístico do momento, né? Então, é natural que, ao falar uma coisa muito coerente, você acabe empolgando apenas aqueles que são do seu campo, que já concordam com você, e que vem na sua formulação uma fulguração, enfim, do que eles mesmos pensam. E nesse sentido, tem várias coisas aí na sua pergunta que eu acho muito interessantes, mas num sentido assim mais imediato, né? Pegando essa questão do pregar para convertido que você está falando, aí eu acho que tem um problemaço, assim, super problema. A coisa das bolhas, né, que muita gente chama. Porque eu acho também que, na verdade, entre as esquerdas, a gente também não está conversando, não. Então, eu acho que a gente está partindo do pressuposto de que todos nós já estamos nos entendendo, eu acho que a gente vai muito mal, porque eu acho que nós não estamos nos entendendo coisa nenhuma. A desunião da esquerda e os conflitos internos, que são conflitos, inclusive, metabólicos, tem a ver com o fato de que, no fundo, nós não conseguimos nos entender até hoje. Então, nem existem tanto assim esses convertidos, até, digamos, convertidos, vírgula, porque não é bem assim. De fato, pode haver um pequeno grupo que concorde com você e que tenha uma isenção psíquica para poder concordar com você, mas eu acho que a nossa esquerda precisa, ou as esquerdas, de um modo geral, vamos falar assim no plural, precisam rever esse sentido. Eu sempre achei que não rolava bolha, não, sabe? Eu acho que a gente precisa... a gente não deve pensar na lógica da bolha, mas pensar na lógica de que quanto mais a gente aprofundar a nossa conversa, quanto mais a gente conversar entre nós mesmos, pode ser que as pessoas ao nosso redor também entrem nessa conversação. E eu sempre achei que falta conversa na esquerda. Eu acho que tem, igual como em todos os campos da vida, muito discurso pronto, pouco diálogo, muita ideia pronta, e uma prova disso é essa pressuposição de que todos nós já nos entendemos e que todos nós já somos os convertidos. Eu acho que esse nosso campo está precisando aprofundar umas ideias. Ao mesmo tempo, acho bem delicado essa ideia, né? O meu livro, aliás, usa essa frase provocativa, né? Como conversar com o fascista? E aí, como fica isso? Como que eu chego no outro? Nesse livro do Delírio do Poder, por exemplo, eu falei da estrutura do delírio, e se você pega isso lá no Freud, como é que a coisa rola? O delírio é uma formulação fantasiosa que tem, segundo Freud, alguma coisa de verdadeira para o sujeito que delira. Então, para você poder tirar o cara de dentro do delírio, você tem que ir lá, dar a mão para ele, e aí vem o conceito de transferência do Freud, que nasce justamente nessa reflexão sobre o delírio. O sujeito está lá perdido no delírio, você vai lá e dá a mão para ele, mas dar a mão para ele significa aceitar que o que ele está dizendo tem alguma verdade. E aí, claro, vem a dificuldade dos mais diversos grupos, das mais diversas bolhas ou das mais diversas
dos mais diversos contextos de conversão, de a